Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todos os meus mandamentos. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estas são as palavras de Mateus 28 que Jesus expressou naquilo que nós chamamos na teologia a Grande Comissão. Comissão esta que começa com o anúncio da pregação do Evangelho, uma ordem indo, no gerúndio, na língua grega, é indo no presente, no dia a dia, pregando o Evangelho a todas as nações da terra, a todos os homens, a todos os povos, e mais do que pregar, ensinar a estes homens que creram e receberam a Cristo, para que sejam discipulados, para que sejam acompanhados, porque esses homens e mulheres que se rendem a Cristo, não importando a idade, alguns convertem-se e têm uma experiência com Cristo com 40 anos, 50, 60, 18, 15, 12, não importa. Para todos, a palavra de Deus diz que todos são bebês na fé. São neófitos, são crianças recém-nascidas que precisam de leite genuíno para o verdadeiro crescimento espiritual. Todos nós sabemos que uma criança, ela tem o hábito, logo nos seus primeiros meses e semanas, tomar o leite, de preferência materno. E ela procura de uma forma muito sedenta, diariamente, esse peito para se alimentar. Assim também o apóstolo Pedro, em uma de suas epístolas, a primeira epístola, no capítulo 2, ele diz, no imperativo, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual para o vosso crescimento. E é esse leite genuíno, é esse leite da palavra de Deus, do alimento que todo neófito e todo novo homem na fé precisa se alimentar, precisa comer, beber para crescer na graça e no conhecimento de Deus. Na grande comissão de Mateus 28, Jesus deixa claro a importância do ensino, a importância do ensinamento, e esse lugar do ensino é junto aos discípulos de Cristo. Daí a grande importância de procurar uma igreja. Daí a grande importância de entregar a nossa vida a Cristo e, ao mesmo tempo, ter um local de crescimento e discipulado. Esse local é a noiva do Cordeiro, é a igreja local que Deus colocará em seu coração, um lugar de preferência próximo à sua casa, mas que tenha naquele púlpito o ensino da palavra. Tenha cristãos maduros, experientes na fé, que ao longo de muitos anos de jornada e de caminhada, adquiriram experiências, adquiriram maturidade de transformação no caráter de Cristo formado em seu homem interior. E são estes cristãos maduros, estes discípulos de Cristo, que vão gerar novos discípulos. Ovelha gera ovelha. E essas ovelhas que geram ovelhas também vão alimentar essas ovelhas, vão apacentar essas ovelhas, vão dar alimento puro. Eu aprendi que ovelha não come qualquer coisa. Ela não come restos de copos descartáveis, elas não comem palha qualquer, elas não comem qualquer tipo de alimento, elas comem pasto verde. Ovelhas, como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e deitar-me faz em pastos verdejantes. Ovelha gosta de pasto. E essa ovelha também se torna seletiva de um alimento que é leite genuíno. Esse alimento agora tornar-se-á sólido, um alimento sólido da palavra de Deus, que conferirá a esta ovelha um crescimento integral, um crescimento de maturidade, formando valores, uma vez que ela e eu e você estávamos no velho homem, no velho Adão, na velha natureza, com os velhos ditames da velha natureza. Agora, nós estamos em Cristo, precisamos ter a mente de Cristo, precisamos ter o pensamento de Cristo, os valores de Cristo, e todos estes valores, pensamento e mente de Cristo serão colocados em nossa mente e nosso coração
pela leitura, pelo estudo e pela prática da palavra de Deus. Enfrentaremos desertos, provações, crises, tribulações, tensões, perdas, despojamento, desprendimento, e nessa jornada, e nessa trilha, e nessa caminhada, na medida que olhamos para o autor e consumador da nossa fé, o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, e você vai acompanhar este verso na tela dizendo: todos nós, na medida que contemplamos a palavra de Deus, somos transformados de glória em glória pelo Espírito na imagem de Cristo Jesus. Nós somos transformados de glória em glória. E através desse processo da grande comissão, do discipulado cristão, que é muito importante, eu quero lembrar aqui, finalizando a nossa reflexão de hoje, da importância da igreja local. Não despreze a igreja local. Há muitas pessoas que criticam o ambiente da igreja, o ambiente eclesiástico, pessoas que foram machucadas, possivelmente, feridas, pessoas que foram ali pisadas por lideranças que abusaram do poder da autoridade pastoral, e eu nem diria poder. Mas, ao mesmo tempo, existem também ovelhas autossuficientes, independentes, donas de si mesmas. E as ovelhas animais, elas precisam de um pastor para guiá-las, para conduzi-la. Portanto, cuidado com esse discurso, Cristo sim, igreja não. Até porque Cristo e a igreja são semelhantes ao que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 5, falando que o homem e a mulher, casados, são uma só carne. Portanto, Cristo e a igreja são uma só carne. Se eu amar a Cristo, eu diria para você, eu me apaixonarei pela igreja de Cristo. E eu não estou falando de uma igreja prédio, eu não estou falando de uma igreja denominacional, eu não estou falando de uma igreja de estruturas eclesiásticas e ministérios, eu estou falando de pessoas. A palavra igreja, no original grego, é a palavra eclésia. E a palavra eclésia quer dizer aqueles que são chamados, aqueles que foram chamados para fora, porque Roma também fazia suas eclésias, suas assembleias e convidavam os cidadãos romanos para ouvirem os ditames de César. E Cristo se apropria desta palavra e diz: eu também edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, eu quero crer que existirá por todo este Brasil e por onde quer que você esteja espalhado entre as nações, em qualquer cidade, em qualquer município, vilarejo, uma chácara, um sítio, um bairro, é possível de encontrar uma igreja. Perfeita, ela ainda não é, mas um dia ela e eu e você iremos obter a perfeita santificação. Mas nós estamos num processo e a igreja é esse ambiente de crescimento saudável. E nós vamos falar mais sobre ela na nossa próxima reflexão e fica aqui o desafio: crescermos na graça e no conhecimento como ovelhas, junto a uma igreja local. Deus abençoe a sua vida. Até breve, o nosso discipulado, agora a série Vida Eterna.